Obrigado, Yasmin. Por uma questão de agilização, eu sugeriria nós deixarmos as perguntas para o final da próxima apresentação, antes do intervalo, que aí nós poderíamos abordar todas as perguntas das duas apresentações, perguntas das pessoas aqui presentes e também pela rede. Eu gostaria de sugerir aos próximos palestrantes que, ao utilizarem aqui o pointer, né, que citem, por favor, mais ou menos em que região da imagem vocês estão focalizando, porque quem está remotamente não está vendo a movimentação do pointer, né? A menos que na mesa alguém acompanhe com o mouse ali para poder, então, transmitir isso. Mas basta que diga aqui na parte inferior esquerda do slide, só para que haja uma razoável localização. Bom, dando prosseguimento, então, antes do nosso intervalo, gostaria de convidar a Amanda Paulo da Silva, da UERJ, do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, para apresentar o trabalho Monitoramento das Propriedades Ópticas da Lagoa Rodrigo de Freitas, utilizando imagens Landsat 8. Gente, boa tarde. Meu nome é Amanda, eu vou apresentar para vocês uma pequena parte do meu trabalho de dissertação aqui no mestrado em Oceanografia. Tá? Vou pegar somente a parte em que eu vou explicar algumas propriedades ópticas da Lagoa Rodrigo de Freitas correlacionadas com as imagens de satélite. Então, só para caracterizar de forma extremamente rápida por que estudar as lagoas costeiras. Tá? Elas são classificadas conforme a sua hidrologia e geomorfologia em sufocada, restrita ou com vazamento. São áreas de transição entre os meios continentais e marinhos e é justamente por isso que elas sofrem grande impacto, tanto natural quanto antropogênico, e recentemente o antropogênico ele vem superando em muito os impactos naturais. Então, nesse quesito, temos a Lagoa Rodrigo de Freitas. A imagem no canto esquerdo para vocês é uma lagoa sufocada. Tá? O único canal que ela tem de contato com é um canal artificial, tem cerca de 800 metros, que é o canal do Jardim de Alá, construído na década de 70. E ela funciona com um regime de comportas, que minimizam ou não a entrada ou a saída de suas águas. Isso porque a lagoa está um pouco acima do nível do mar. Então, as comportas têm de ser abertas e fechadas para poder controlar esse nível. Então, em 2011, ela foi regulamentada como uma área de proteção permanente devido ao seu valor paisagístico para a cidade do Rio de Janeiro. E então, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem fazendo monitoramento de qualidade de suas águas. Então, são verificados parâmetros como turbidez, profundidade de SEC, a clorofila, temperatura da água, pH, comunidade fitoplânctônica. E esse monitoramento ocorre de duas formas. De forma pontual, que são coletas realizadas 2 vezes por semana, contanto que não sejam em dias seguidos, em que eles fazem o monitoramento retirando a amostra nos 6 pontos que estão marcados na imagem, e no ponto 3, que tem uma sonda multiparamétrica, que é o monitoramento contínuo. Então, ela fica constantemente monitorando a cada 30 minutos uma série de dados. Tá? Então, o intuito com isso é agregar essas informações que já são coletadas em campo, que já são coletadas in situ, com a utilização do sensoriamento remoto, ou seja, agregar as informações que eles coletam, as informações radiométricas que retiramos de imagens por satélite. Então, o sensoriamento remoto, só para entenderem de forma bem rapidinha,
A definição mais básica é dada por Menezes, em 2012, e diz que é uma técnica de obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto. Nesse quesito, trabalhamos com o satélite Landsat 8, que está em atividade desde 2013. Ele tem um sensor OLE. Esse sensor ele é trabalhado as 5 primeiras bandas, que da B1 a B5, que corresponde ao nosso campo do visível, ou seja, a luz visível para a gente. A grande diferença de usar esse e não usar um satélite antecessor a ele, vem primeiro a sua banda B1, que ela é nova, ela é um pouco mais específica para essas dinâmicas costeiras que temos. A sua resolução radiométrica, ou seja, a qualidade de sua imagem é de 12 bits, bem superior ao seu antecessor, que é de 8. O nosso único porém é que a resolução temporal dele, ou seja, o ciclo em que ele volta a visitar o mesmo lugar, é de 16 dias. Mas quando a gente considera que a lagoa é um sistema sufocado, ela retém por mais tempo determinados parâmetros. Esse trabalho foi feito, ele é dividido em 4 grandes passos. Tá? O primeiro dele foi a seleção das imagens, que foram adquiridas gratuitamente. Aliás, todos os softwares utilizados são softwares de acesso gratuito. Então, foi utilizado, as imagens foram adquiridas no site da USGS de forma gratuita. No total, conseguimos 15 imagens. O critério era, além de, claro, não ter a cobertura de nuvens, que isso atrapalharia muito o processo, a imagem tinha que ter, no máximo, 24 horas antes ou depois da data da coleta. Ou seja, se a coleta acontece numa terça, o satélite tem que ter passado numa segunda, ou na própria terça, ou então na quarta. No máximo, com uma janela temporal de 24 horas. Em seguida, tivemos que pensar num modelo de correção atmosférica. Para chegar no modelo, tivemos que, primeiro, escolher a metodologia para isso. E escolhemos a metodologia de Jerry Scott 2012. Por quê? As imagens Landsat 8 para a Lagoa Rodrigo de Freitas, tá? Indicam um ambiente de águas oligotróficas. E o que águas oligotróficas quer dizer? Relativamente pouco nutriente ou pouca produtividade primária. Uma produtividade primária mais um pouco menos do que era esperado. Mas eu já vou explicar para vocês o porquê que na lagoa isso é bom. E também o efeito homogêneo das condições atmosféricas. Então, observa a imagem no canto esquerdo para vocês. Essa metodologia diz que para o comprimento de onda na região do infravermelho próximo e médio, e no Landsat 8 a gente está utilizando o comprimento o infravermelho próximo, que é a banda B5. O comprimento de onda coletado em regiões distantes da costa, que contenham as informações de infravermelho próximo ou médio, deve-se puramente à interferência atmosférica, já que nas regiões de infravermelho próximo e médio não há penetração da radiação no corpo d'água. Então, quando esse sinal surge, ele pode ser simplesmente subtraído das medidas radiométricas. Então, como a lagoa tem um efeito homogêneo das condições atmosféricas, então passamos essa metodologia como sendo a mais aceita. E aqui no canto esquerdo, é só para vocês verificarem uma área maior, porque essa aqui é a imagem que a gente recebe, no canto esquerdo, para vocês. E aqui no canto direito é só uma parte aumentada que mostra a lagoa, porque a imagem Landsat 8 mesmo é essa. Isso aqui é um frame de uma imagem. Então, com essa metodologia, 3 modelos foram selecionados. Não foram modelos aleatórios, não foram escolhidos ao caso. Esses 3 modelos, eles são amplamente estudados para as áreas costeiras no que diz respeito ao monitoramento na água, tanto da parte de turbidez, quanto da parte fitoplânctônica, clorofila. Esses 3 modelos são densamente estudados em diversas regiões no mundo. Todas as áreas costeiras têm pelo menos algum trabalho em que utiliza alguma dessas metodologias, uma desses métodos, ou então os 3 métodos, como tem também. Então,
por que fazer a correção atmosférica, né? Esse é um procedimento desnecessário, mas em sensoriamento remoto, a correção atmosférica ela tem um peso muito grande, porque é um procedimento que retira totalmente ou atenua o máximo possível o efeito de dispersão da energia eletromagnética incidente nas partículas de água na atmosfera. E nós temos uma densa camada de vapor d'água presente na atmosfera. Então, o que acontece? Quando a luz incidente ela chega até essas partículas que são muito maiores que o comprimento de onda que incide, ela causa um espalhamento de todos os comprimentos de onda, inclusive da luz do visível, de forma praticamente igual. E é por isso que nós vemos as nuvens brancas, vemos as nuvens, os nevoeiros, as neblinas, vemos branco, essa camada branca. Então, se nós, observadores daqui de baixo, olhamos para cima e vemos as nuvens brancas, vemos camadas brancas, o sensor a bordo do satélite vai ver exatamente a mesma coisa. Então, essa daqui é uma imagem de 2013. Vocês veem aqui, do lado, vocês veem aqui uma imagem que não foi corrigida, então vocês veem como uma imagem, como se fosse uma cortina branca, né? Ela está esbranquiçada, meio leitosa. E essa mesma imagem com um processo de correção, essa aqui é uma imagem de 2013. Então, utilizando a imagem assim, o que ia acontecer? Seria dados inviáveis. Ou não apareceria nenhuma reflectância, ou estaria completamente tudo negativo. Então, fazendo a correção, a imagem se torna apta para ser estudada e os dados radiométricos serem coletados. Assim, só para explicar. Os 3 modelos que são estudados é o SWIR, o NIR e o MUON. Para o modelo SWIR foi utilizado o software Acolyte para fazer a correção utilizando o SWIR e o CIDAS para a utilização dos modelos NIR e MUON. Em seguida, teve a aplicação dessas correções nas imagens, então são 15 imagens divididas em 2 grandes blocos. Esses 2 grandes blocos são primavera, verão e outono e inverno. Foi necessário separar as imagens assim, porque trabalhar com todas elas juntas, perdíamos dados. Porque primeiro foi trabalhado com todas elas juntas, em seguida cada uma separadamente, até que vimos que dividir em 2 grandes blocos era muito melhor e adquirimos dados ao invés de perder. Com isso, separando as imagens, não temos que tentar provar, seria a mesma coisa que tentar provar que outono, que por exemplo, primavera e outono, assim como verão e inverno, são estações do ano parecidas, e não são. Nós temos uma incidência de luz e condições atmosféricas completamente diferentes. Entretanto, primavera e verão são bem mais próximos, e outono e inverno também. Então, teve essa divisão em 2 grandes grupos. Então, acho que essas 3 correções foram empregadas nas 15 imagens, tá? E foi extraída as reflectâncias pelo software BIM, também de acesso gratuito. E essas reflectâncias foram correlacionadas com o quê? Foram correlacionadas com a turbidez, a profundidade do disco de SEC e a densidade da comunidade fitoplanctônica. Esses 3 fatores aqui, eles estão dentro de um grupo que é denominado constituintes opticamente ativos da água. O que isso quer dizer? São constituintes que alteram a coloração da água, porque o monitoramento no local, o monitoramento em campo, in situ, desses parâmetros de qualidade da água, não teria como ser possível se eles não tivessem uma alteração na cor da água. Cada um deles altera a água de uma determinada forma, cada constituinte altera a coloração da água. Talvez mais clara, mais escura, indo para o azul, indo para o verde. Então, os resultados. Foram analisadas as 15 imagens para os 3 modelos de correção atmosférica. E todas as imagens, para todas as imagens tivemos o software Acolyte com o modelo de correção SWIR com melhores resultados. É importante que aqui entendam que o principal objetivo com o sensoriamento remoto, nesse caso que estamos trabalhando com um conjunto de imagens, não é encontrar
a melhor correlação. Não, isso aqui não seria um resultado numérico, e sim um conjunto de fatores que vai determinar se aquele modelo correspondeu bem ou não. Por exemplo, para o SWIR, aqui na turbidez, nós tivemos 0,78 para primavera-verão e 0,75 nos meses de outono e inverno. Agora, o que foi visto é o quê? Razão de bandas. Então, o que nós temos? Quando extraímos os dados radiométricos, recebemos dos softwares as seguintes bandas: 443 e 483, que são dois faixas do campo do azul, a 561, que é uma faixa do campo verde, e a 655, que é o vermelho. E também, como trabalhamos com o infravermelho próximo, temos o 865. E fazemos com eles razões entre bandas. Ou seja, as duas faixas do azul trabalhando com a verde e trabalhando com a vermelha, que é isso que vocês veem aqui. Tá bem? Isso foi repetido em todos os modelos para poder verificar. Então, o que nós temos aqui? Nas duas, nós temos uma faixa da 483 durante os meses de primavera-verão com a 655 e outono e inverno com a 561. O que isso quer dizer, né? 655 é uma banda específica na água quando se trabalha com turbidez. Ela é um indicativo de turbidez. Então, se não é a 655 que vai falar mais alto, vai ser uma razão com ela que vai falar mais alto. É um trabalho conjunto, no caso de duas bandas. E a 561, que vocês estão vendo uma razão entre o 483 com a 561 ela é específica na água para identificação de densidade da comunidade fitoplanctônica e também de estudos de clorofila A. Quando se estuda clorofila A com sensoriamento remoto, é da banda 561 que estamos falando, tá? Então, se eu disse que o importante não era exatamente os valores que a gente encontra aqui, o importante, então, é o quê? As curvas de regressão dos gráficos que vocês estão vendo aqui embaixo. Se adapte melhor ao conjunto de pontos. Por quê? Porque isso vai gerar uma equação. As duas equações geradas aqui para a turbidez foram equações exponenciais. Por que a gente precisa dessas equações? Para elaborar algoritmos bióticos, e eu já vou explicar o porquê disso. Para a profundidade do disco de SEC também, o modelo SWIR. Então, aqui a gente começa a ver. Reparem só aqui na turbidez, que nós temos 78 para primavera-verão e 75 para outono e inverno. Uma diferença muito pouca, muito suave. Para a profundidade de SEC, essa diferença começa a aumentar um pouco, mas observem novamente a razão de bandas trabalhadas. É exatamente a mesma do parâmetro de turbidez. Para primavera-verão, 483 com 655 e para outono e inverno, 483 com 561. Exatamente as mesmas. E como turbidez e profundidade de SEC são inversamente proporcionais, as curvas aqui seguem exatamente esse mesmo padrão. Então, novamente, aqui temos curvas de regressão exponencial, e vocês vão reparar que em todos os casos, nos meses de primavera-verão, as curvas elas se adaptam muito melhor ao conjunto de pontos do que nos meses de outono e inverno. Isso aqui se deve a condições atmosféricas. Tá? Vocês vão ver que isso acontece em todas elas. E na densidade da comunidade fitoplanctônica, o que nós temos? Essa diferença de primavera, verão e outono e inverno é muito mais forte aqui, porque nós temos um coeficiente de correlação de 0,87 durante a primavera e verão e de 0,51 nos meses de outono e inverno, sem falar que as curvas elas são inversas uma outra. Ou seja, nós temos uma comunidade fitoplanctônica que tem como todo organismo biológico, uma atividade muito maior entre os meses de primavera e verão do que nos meses de outono e inverno. Claro que aqui foi considerado que nós temos 9 imagens de satélite para os meses de outono e inverno e 6 de primavera e verão. Mesmo assim,
Isso daqui chama muita atenção, porque provavelmente a mesma coisa que afeta tanto a saúde de algumas pessoas, como por exemplo, com alergias e problemas respiratórios nos meses de outono e inverno, que é devido à própria condição climática, aqui afeta a mesma coisa, porque durante os meses de outono e inverno temos dias mais curtos, nós temos uma intensidade luminosa diferente e, consequentemente, nós temos uma redução na atividade biológica total. Então, é isso que nós vemos aqui. E uma atenção para a relação das bandas do Landsat 8 que foram encontradas aqui. O 483 com 561 para os meses de primavera-verão, e nos meses de outono e inverno, a melhor correlação veio exatamente da banda 561 sozinha, porque não consegui, provavelmente devido à baixa intensidade luminosa, teve uma diferença muito grande aqui. Se essas imagens, normalmente em trabalhos de sensoriamento remoto, vocês vão ver que são poucas as imagens que são relacionadas. São 2, 3, no máximo 4, e elas são correlacionadas separadamente. Fazendo essas 15 imagens de forma separada, esse tipo de informação, essa diferença entre os meses de outono e inverno, não são vistas. Fazendo todas elas juntas, sem a separação, além de ser errado, como eu já disse no início, o que acontece? Isso daqui também não era visto. Nós temos uma correlação menor, uma correlação geral bem menor, e esse tipo de informação não aparece. Ou seja, isso aqui já dá a abertura para uma nova pesquisa para tentar identificar o que está acontecendo exatamente com a comunidade fitoplânctônica na Lagoa Rodrigo de Freitas durante a primavera-verão. O que está acontecendo, baixa umidade, o que pode estar entrando e o que pode não estar entrando, além, é claro, da própria condição de luminosidade. Então, como eu disse, o que nós queremos aqui é as curvas para gerar essas equações aqui. O que está sendo feito com isso, né? As equações encontradas a partir da derivação dessas curvas estão sendo aplicadas às imagens Landsat 8. Eu não trouxe nenhuma para vocês verem, porque eu ia trazer um dado pela metade, então isso não ia ficar muito legal, mas eu já vou explicar para vocês. Qual é o objetivo disso? Eu ultrapassei aqui, desculpa. O objetivo é elaborar algoritmos bióticos a partir daquelas equações, tá? E aplicar nas imagens pretéritas e atuais. Como assim? Eu vou pegar aquelas equações, são criados algoritmos bióticos com aquilo. Para quê? Eu pego, então, uma imagem, eu tenho um algoritmo biótico, eu pego uma imagem, faço a correção atmosférica dela, que já vimos que para a Lagoa é a correção SWIR, aplico uma correção SWIR e calibro a imagem para receber esse algoritmo biótico. E o que vai ser extraído daí? Vai me dar uma estimativa, por exemplo, da turbidez no local, sem a necessidade de uma coleta de campo, que para chegar nos resultados que temos aqui, foi correlacionado com dados de campo. Então, para cada imagem, cada pontinho daquele que eu mostrei dos 6 pontos da lagoa, foi utilizado o dado de uma coleta de lá. Então, tendo os algoritmos bióticos, eu posso aplicar na imagem, por exemplo, vamos supor que a imagem me retornou, então, que a turbidez está estimada em 8. Tudo bem? Então, nós sabemos que ela está estimada em 8, e é importante sempre colocar a palavra estimada aí, podendo estar, por exemplo, no mínimo 6 e no máximo 10. Quanto melhor o ajuste da curva de regressão, como vocês veem aqui, quanto melhor o ajuste da curva de regressão, mais próximo de 8 ele vai estar. Quanto um pouco mais distante os pontos estão, então um pouco mais distante de 8, mas sempre o quê? No mínimo 6 e no máximo 8, e no máximo 10, perdão. O que isso quer dizer? Redução de custos de pesquisa. Todos os softwares que foram utilizados são softwares de acesso gratuito. Tudo bem? As imagens são adquiridas também de formas gratuitas. Toda a literatura que temos também foi conseguida de forma gratuita. Então, poder pegar um algoritmo pré-existente e fazer um estudo, vamos supor, de repente, ano que vem, alguém queira fazer um estudo lá. Você vai ter um algoritmo biótico, você vai aplicar ali e ele vai te dar uma estimativa de quanto está.
mesmo que não tenha mais o monitoramento, que o monitoramento não esteja mais ocorrendo. Mesmo assim, você vai ter uma estimativa. Então, você tem uma redução praticamente total de gastos, não de tempo, mas de gastos, né? Vai ter uma redução de gastos e assim você pode ampliar ainda mais os níveis e os tipos de pesquisas que são realizados. Então, só para mostrar para vocês que eu falei o quê? Que são feitas coletas semanais, né, 2 vezes por semana, em todos os 6 pontos da lagoa, desde o final de 2011, quando a lagoa foi regulamentada como uma área de proteção permanente. Isso daqui é uma visão temporal desses 3 parâmetros que eu falei para vocês. De turbidez, que é o primeiro, no meio, profundidade do disco de SEC e, por último, a densidade da comunidade fitoplanctônica. Para vocês entenderem um pouquinho, aqui, vocês veem aqui na turbidez, nessa primeira parte, no primeiro gráfico, vocês veem mais ou menos aqui, um pouco perto do gráfico que mostra a coloração dos pontinhos, vocês veem uma brusca redução da turbidez, está vendo isso daqui? Aqui, essa região aqui que vocês veem, esse meio termo aqui, foram quando começaram de forma mais forte as obras de saneamento. Então, nós tivemos uma redução de turbidez. Isso é bom? Redução de turbidez indica maior penetração de luz na água. Maior penetração de luz na água, maior atividade fitoplanctônica no local, né? Então, aqui no meio, gráfico do meio, a profundidade do disco de SEC, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior a turbidez, menor a profundidade do disco de SEC, ou seja, menor a profundidade em que o disco começa a desaparecer. Não sei se vocês já viram um disco de SEC, né, que ele é dividido em 4 partes, intercalando preto, vermelho, preto, branco, preto, branco. E eles vão medindo a profundidade em que eles deixam de ver isso. Então, quanto maior a turbidez, menor a profundidade do disco de SEC. E é vice-versa. E é exatamente isso que a gente consegue ver aqui. E aqui embaixo, a redução, conforme diminuiu a turbidez, diminuiu a densidade da comunidade fitoplanctônica. Falando assim, parece até que é uma coisa ruim, né? Primeiro eu disse que é uma água oligotrófica, né? Com baixo nutriente ou pouca produtividade primária. E agora eu digo que é bom ter uma redução na densidade da comunidade fitoplanctônica. Só que o grupo fitoplanctônico dominante, desde que o monitoramento foi iniciado, são de cianobactérias, que são nocivas à saúde. E que em aumento vocês já viram a foto de alguma lagoa, até mesmo da Lagoa Rodrigo de Freitas, que parece que teve uma floração, como se fosse um tapete verde, aquele tapete verde bem forte. Isso é o resultado da atividade de cianobactérias. Então, lá é um local que tem esportes aquáticos também, não só pela vida, pela fauna que tem lá, mas é um local de esportes também. E mesmo que não seja recomendado em algumas áreas, tem pessoas que nadam lá também. Então, a redução da comunidade de cianobactérias é muito bom. Não só para a gente, mas também para a fauna que está no local, já que elas têm níveis de toxicidade. E é isso. Muito obrigada.